Então nós estamos. Deixa eu fechar aqui. Nós estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, no item 3, Propriedades da Matéria, na pergunta 29. Pelo 2. Deixa eu achar aqui. É, na pergunta 29, só seguir na ordem que você vai achar. Propriedade da matéria. Propriedades da matéria. Não. Se teve alguma coisa anterior que você quiser perguntar, pode perguntar logo agora no começo que a gente volta. Se quiser comentar. Tá. Chegou a ver o estudo Aqui, do Rolim? Deu tempo? espírito e matéria, né? É, Propriedades da Matéria. Pergunta 29 do Livro dos Espíritos. Sim. É. Tá. Então vamos lá. Propriedades da matéria. Isso aí. Então eu vou ler vou lendo aqui, qualquer coisa interrompe, mas vamos conversando. Pergunta 29, Certo. deixa que eu leio. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A resposta do espírito é: da matéria, como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Né? E aí Kardec faz uma nota, né? A ponderabilidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso da mesma maneira que não há alto nem baixo. Ou seja, aqui ele fala de que existe uma matéria, ele chama de matéria, né? No mundo espiritual, que ela não é igual à nossa matéria. Né? Então, ela é diferenciada, ela é imponderável. Não tem peso, não tem, né? Quer dizer, ela tem, na verdade a gente sabe que existem regras diferentes lá e que lá não é um mundo material igual o nosso aqui. Né? Não tem nem mesmo a mesma matéria. Só isso já impediria que você replicasse o mundo como ele é aqui, né? Então vamos Seria lá. como ele não fosse condensado igual o nosso, né? Não, mas eu acho que é mais do que isso, quer dizer, a gente não sabe, né? Mas a impressão é o seguinte, por exemplo, eu entendo de forma prática, Rolim, que é assim, por exemplo, aquele exemplo clássico da cidade do nosso lar, que aquilo, obviamente, primeiro não é possível e não é necessário. Por quê? Porque um espírito, ele usa, mesmo usando um envoltório que é o perispírito, né? Vamos separar aí corpo, envoltório, que é o perispírito, e o Uhum. espírito em si, né? Que no nosso mundo utiliza o perispírito sempre. Por isso que a gente se confunde aí. Toda vez que eu falar perispírito, alma, eu posso estar falando da mesma coisa. Né? O perispírito ele é feito de uma matéria quintessenciada, mas que não existe não existe no mundo material. Né? Estou dando meu melhor entendimento. Tá? Sim. E o espírito não necessita da matéria que nós temos para digamos assim, para existir. Ele não necessita dessa matéria. Ele não necessita do corpo para existir. Né? Como a gente sabe. No mundo espiritual, não existe essa matéria que a gente tem aqui. As leis da física que se aplicam aqui não se aplicam no mundo espiritual. Lá são leis diferenciadas, Isso. leis do espírito, né? A gente tem, até no livro a gente estuda lá, a gente está estudando o céu e inferno, a Gênese, que são as leis da alma. São leis de Deus que são não dá para mudar, você não pode ir contra elas, exatamente como a lei da gravidade é uma lei da matéria, né? Sério? Né, uma lei da física, né? Da natureza, eu prefiro dizer, né? Você também lá tem as suas próprias leis que não podem ser quebradas, né? Que até onde a gente sabe. Então, acho que o que ele está tentando descobrir aqui é o seguinte:
ponderabilidade no sentido, eu posso tocar a matéria sempre? E ele está dizendo, não, existe matéria que é imponderável, né? Que, digamos assim, que toma a forma do fluido. O fluido cósmico universal é o que forma toda a matéria. Então você, de certa maneira, pode dizer que ele é matéria. Se ele forma matéria, ele acaba sendo matéria. Mas a gente não consegue entender como é. O melhor que eu posso fazer, o meu melhor entendimento é esse, né? Sim. Dessa parte daí. Então, ou seja, são dois mundos, espiritual e material, e no mundo espiritual você não tem matéria, as leis que se aplicam à matéria aqui não se aplicam, não existem lá, porque lá não existe matéria, né? Lá não tem, você não tem matéria. Então vamos lá. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos, de um elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. O fluido cósmico universal, que é uma definição que Kardec adota lá no final da obra, né? Aqui ele não adotava, né? Ele nem acho que ele nem traz esse nome aqui no Livro dos Espíritos. Ele adota lá no final, na Gênese. Ele vai e fala do fluido cósmico, que é uma concepção que vem de Mesmer, né? Mesmer falava do fluido cósmico, né? Então a impressão que eu tenho é que isso que ele está falando aqui é o fluido cósmico universal, que preenche todos os espaços e preenche tudo, né? Vamos dizer dessa maneira aí, né? Preenche tudo. É o meu melhor entendimento. O que ele fala? De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Ou seja, existe. Eu acho que a teoria se encaixa, né? Existe uma matéria primordial que forma tudo. E aí, de acordo com o que se forma, ela vai adquirir propriedades diferenciadas da matéria, né? Então, quando você fala de propriedades da matéria, é isso que você está falando, né? De acordo com isso, no 32, de acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva, né? O Dama, eu vou fechar o seu microfone porque você está mexendo no livro e está vindo barulho aqui. Só isso. Não, é que eu perdi, daí eu estou procurando aqui, mas eu já acho de novo. Pode fechar se quiser. Não tem problema. Pergunta 31. Tá, é que eu me perdi aqui. Pergunta 31. Caiu o meu. 32. Tá. 32. Achou? Não, tô achando aqui que deu uma perdidona. Meu livro é novo, daí ele... Mas Sim, pode fechar, que daí eu vou... Não, espera você, para você poder acompanhar, sem problema. Vou procurando aqui. Pergunta 32, tá vendo a numeração das perguntas? Sim. Então vai lá até a 32 que a gente vai fazer a 32 agora. Tá bom. Isso, tá certo. Então vamos lá. Então, de acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Pergunta de Kardec. Sim, sem dúvida, e só existe pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. É óbvio, né? Quer dizer, ou seja, elas se formam. O que eu imagino aí é o seguinte, eu estava pensando sobre essa pergunta. Como o fluido cósmico universal nós não conseguimos ver, nem perceber nenhum dos nossos sentidos, isso. Ele pode formar, eu imagino assim, que ele pode, nesse formato primitivo, formar vários tipos de substâncias. Né? Algumas imponderáveis, algumas que nós não conseguimos perceber. E aquelas que são a matéria, que nós conseguimos perceber com nossa visão. Né? Então, por exemplo, a gente consegue enxergar uma gama de cores, de luz.
Tem certas gamas que são invisíveis a nós. Aí nós criamos equipamentos que enxergam, mas elas existem, né? Quer dizer, a luz infravermelho, o teu controle remoto da televisão tem luz infravermelho. Se você apertar o botão para mudar o canal, sai uma luz infravermelha dele. Você não vê. Você não consegue nem projetar numa parede branca. Quer dizer, consegue projetar, só que você não consegue ver a olho nu. Você precisa de um óculos especial, ou precisa de um visor especial, de algum aparelho que veja e te mostre numa cor diferente. Mas os nossos olhos não veem, né? Então, é nesse sentido é que eu acho que ele está falando aqui. Ou seja, você tem que ter órgãos destinados a percebê-los. Então, por exemplo, existem certos animais que enxergam o infravermelho. Sabia disso? Eles enxergam, por exemplo, à noite melhor. E eles enxergam infravermelho, um grau de infravermelho. E então eles têm os órgãos para isso daí, né? Para poder enxergar, por exemplo, essa luz aí. É nesse sentido que eu acho que ele está falando aqui, né? Esse princípio, Kardec comenta, né? É demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro acha má. Uns veem azul, o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo. A mesma coisa, né? Ou seja, todas as características, as propriedades da matéria, elas podem ser diferenciadas e podem ser percebidas de maneira diferente também. Diferentes. Né? Cachorro não vê colorido, né? Cachorro vê preto e branco. Né? Né? Não adianta botar milhões de cores que ele não enxerga. Né? Item 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Faz sentido, é o fluido. Aí eu imagino novamente que é o conceito do fluido cósmico universal, que é essa matéria primordial. Né? Deixa eu ler aqui a nota. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações deste elemento. Resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Né? Isso aqui me lembra um pouco aquele vídeo daquele japonês, eu sempre esqueço o nome, né? Que ele faz experiência com a água, você já viu? Isso, muito boa. Né? Ou seja, ele de acordo com a música, né, que ele toca, o formato da água muda, né? Assim, As moléculas de cristais. as moléculas ele congela, né? Acho que ele congela. E aí, se você toca uma música clássica, as moléculas ficam congeladas num certo formato. Se você toca uma música mais zoeira, ela congela de maneira diferente. E é a mesma água, não mudou nada ali, entendeu? Então é muito interessante. Quer dizer, você vê como realmente pode afetar, né, o humor da gente, né? Você fala assim, porque eu tô com humor. Às vezes é só um ruído que tá te incomodando o dia inteiro, você fica de mau humor, né? Quer dizer, né? Não tem isso? Às vezes é uma luz muito forte que te incomoda, ou uma luz muito suave que te coloca para dormir. Então as propriedades dos elementos afetam muita coisa, entendeu? Inclusive o nosso lado psicológico, isso aí a gente sabe, né? As cores têm tratamento de cor, e isso é verdade, né? Cromoterapia, né? Isso realmente funciona. Como tem tratamento de aromas, né? Aromoterapia, que tudo isso funciona, faz efeitos diferenciados na gente, né? Então, e aí que a gente vê, Satiro, quando nós, no estado de prece real, o quanto podemos modificar, né, essa
parte líquido, que é a maior parte do nosso corpo físico, né, através de uma prece sincera. Você pode, não, você pode modificar, eu acho que pode modificar tudo, né? Quer dizer, você pode se curar, inclusive, né? Quer dizer, Sim, a gente, se a gente soerguer, a gente aprendeu lá com o magnetismo, né, lá em isso, Mesmer, que se a gente se a gente estiver disposto, quiser se curar e a gente soerguer o nosso espírito, sair daquela situação que a gente se encontra, seja lá qual for, tem diversas formas, né, de fazer isso. Algumas a gente já conhece, outras, mas não consegue sempre, porque depende da pessoa, né? Não depende de isso, quem aplica, depende de quem quer se transformar. Se eu quero me transformar, eu preciso me sentir bem, né? Até agora minha esposa tá vendo ali a missa de Aparecida, né? Que ela gosta, e eu tava. Justamente chegou ela falou sobre isso ali. Tava ela e a mãe dela vendo, eu fui na cozinha pegar uma água pra gente estudar. Aí ela falou assim: Não, porque é isso mesmo. Eu falei: Isso mesmo o que, mulher? O que você tá falando aí com o padre que tá na televisão? Que ele veio e falou assim: que os nossos pensamentos nos afetam. Então, quando a gente está com pensamentos ruins, quando a gente está negativo, a gente pensa ruim, a gente se sente pior. Isso é verdade. O Espiritismo fala exatamente a mesma coisa. Faça uma sintonia mais alta, ou seja, o magnetismo provou isso, né? Quer dizer, a pessoa tem que acreditar e superar o que ela está passando para que ela se sinta melhor, para que ela queira ficar melhor, e aí ela fica melhor, ao ponto de curar doenças muito graves. A gente sabe nisso, né? Eu tenho. Então, a matéria, ela não é estática, ela não é fixa como as pessoas pensam. Ela é formada. Acho que a repercussão do fluido cósmico universal, na minha opinião, né, do que eu já estudei até hoje, né, vou estudar um pouco mais agora, vou estudar um pouco de física agora de Einstein para aprender um pouco mais. Mas do que eu aprendi, do que eu sei, é isso, ou seja, a gente tem que pensar, ou seja, o meu pensamento consegue mudar uma matéria? Claro que consegue, Poder entendeu? da mente, né? Eu consigo mudar o meu corpo, entendeu? Sim. Um equívoco que, na minha opinião, existe é que muitas vezes você pensa que você precisa de alguém de fora que vá te curar. Não. Quando você fala de magnetismo com os espíritos, o que eles fazem é te ajudar a entender o que está acontecendo e, na minha leitura do que eu já estudei, te ajudar a entender o que está acontecendo e ajudar você a se sentir melhor e querer ficar melhor. Se você não quiser ficar melhor, você não vai ficar Ninguém pode melhor. ajudar. Ninguém consegue te fazer bem se você não quer ficar. Ou seja, se eu quero ficar com um pensamento ruim, isso me deixa triste. Se você não quiser abandonar esse pensamento, você vai continuar triste. Não há no mundo palhaço, pessoa, mágico, no espírito, não adianta. Não vai conseguir. É a gente que tem esse poder. Mas então assim, a matéria pode ser transformada por nós. Inclusive a que está no nosso próprio corpo. E a que está fora pode ser transformada, entendeu? No mundo espiritual não tem muita aplicação, porque ela não tem matéria, né? Eu acho isso. que o espírito é mais poderoso do que a carne, né? Se o espírito estiver mais forte, Sim. ele pode até curar a própria carne, né? Se tiver com a O dor, por nosso corpo, exemplo, o nosso corpo, ele não tem vida própria no sentido de comando. A inteligência nossa vem do espírito. Então, o nosso corpo, ele pode ser manipulado pelo espírito, ele é manipulado pelo espírito. Tem uma teoria mais evoluída, né? O Rolim conhece ela, Dama, que é o seguinte: existe um princípio espiritual em todas as coisas, em todos os seres vivos. Então, sendo assim, cada célula do nosso corpo tem um princípio espiritual. Então, quando o nosso perispírito, ele mantém contato individual com cada uma das nossas células. Entendeu? Então, quando as células morrem, param de funcionar, você
o perispírito se desconecta completamente do corpo. Não porque ele quer, ele não deixa o corpo, é porque as células estão mortas. Isso. Você não mata o espírito não morre, né? Mas as células morrem, são matéria. Tem uma hora que elas perdem o poder e morrem. Nesse momento, o perispírito não faz mais sentido ficar ali conectado, porque a matéria não tem mais ação nenhuma. A matéria tem ação, né? Então, o que dá energia para que a gente faça as coisas é a matéria, é a célula, não é o espírito que traz uma energia para poder mover o corpo. Não existe. Isso era uma ideia que se tinha. Não existe isso. O que dá energia para o corpo é o próprio corpo, as próprias células nossas, que processam alimentos, outras matérias para poder ganhar energia e poder fazer, né? Respiram, tiram energia, colocam, crescem, morre uma, substitui por outra. Essa energia vem da matéria. O espírito, que ele faz é coordenar tudo isso. Ele é a inteligência que coordena tudo isso, vamos dizer assim, né? Então quando a gente fala na matéria primordial, eu lembro do fluido cósmico universal. Ou seja, né, tudo é formado por ele, né? Então essa é a lição. Mas cientificamente a gente tem coisa que não sabe no nível científico, né? A gente sabe que por exemplo, a menor partícula que a gente conhece, né, que é a partícula de Deus, né, o bóson, que é dentro do átomo, né? É uma partícula que está dentro do átomo. Ela tem um princípio espiritual ali, que faz com que ela se conecte com outros e forme um átomo. E aí, daí para cima, vai embora. Os átomos também se conectam e formam, né, uma célula e vai embora. Vai formando, daí para cima. E abaixo do bóson a gente nunca viu, né? Mas isso. Uhum. E ele já é uma modificação do fluido cósmico universal. Ele já é. Isso a gente consegue entender, não consegue provar cientificamente. É isso. Não consegue provar a existência do fluido cósmico universal. A gente só sabe que existe alguma coisa ali. Por quê? Acho que o exemplo mais clássico é o exemplo das ondas, né? Como é que o som viaja, a luz viaja? Se não tem nada, se é vácuo, não existe nada ali, não tem como a luz ser transmitida. Então existe alguma coisa ali que a gente chama de fluido cósmico universal. Já não sabe descrever o que é, como é, da onde vem, nada disso. Mas está ali. Que é o mesmo lugar que os espíritos nos dizem que o nosso pensamento vive. Nosso pensamento é transmitido pelo fluido cósmico universal. Então a gente consegue transmitir? Consegue. Tudo é formado por isso, né? Então, tô te vendo não, Rolim. Esse teu aplicativo aí tá estranho. Tá. Então vamos lá, um pouquinho mais. Não. É só uma pergunta que eu quero fazer. Faz. Posso fazer? Pode, só falar. Posso falar? Pode. Vai fazer um ano agora que eu peguei o Covid, fiquei 17 dias entubada. Sim. E na hora do destubo, né? Eu não sei se era a hora do destubo, mas eu tinha a sensação que o meu corpo, eu estava caindo num lugar. De repente eu fiquei leve, muito leve. Sim. Eu era fortinha, assim, agora dei uma emagrecida, mas de repente eu senti o meu corpo que nem uma pena, leve, caindo. Não era ruim, era uma sensação boa. Sim. Caindo, tipo um monte de bolha caindo. E de repente, quando eu caí mesmo, eu toquei o meu pé, tipo num lugar que tinha as queimadas do Pantanal, sabe? E eu comecei a queimar o meu corpo, né? Isso aí era a hora do destubo, claro. Quando eu dei por conta, né? Os médicos me acalmou, falou para mim que o meu corpo estava pegando fogo porque eles tinham tirado o ventilador mecânico e que daqui a pouco ia melhorar. Mas essa leveza toda que eu senti do meu corpo poderia ter sido o meu espírito saindo do meu corpo?
assim, para te dar, eu não sei se seria isso ou como seria, mas assim, tem um conceito que é importante, que é o seguinte: o espírito usa o perispírito, que a gente sabe, né? Para se conectar ao corpo nosso. Não há desconexão deles. E uma coisa que é importante, que a gente está estudando mais agora, é o seguinte: o nosso espírito, ele age, a gente já aprendeu isso na física, já tem muitas décadas, né? Ele age através de um conceito que a gente conhece na física, que a gente, pelas descrições, relaciona com o nosso perispírito. Então, quando o perispírito está conectado com as nossas células, ele não tem o formato das nossas células. Ele é um campo, ele é uma área. Então ele não está contido no nosso corpo, ele está em volta de mim. E quanto mais eu evoluo, mais distante ele vai. Então, por exemplo, a gente consegue... quanto mais você evolui moralmente, maior é o seu campo. Entendeu? Mais amplo é o seu campo. E aí você consegue ter percepções através do perispírito, né? Você consegue ter percepções através do perispírito que são mais amplas, que vão mais longe. Esse é um ponto. Então, assim, esse negócio daquela figurinha do espírito que sai com o formato do seu corpo e vai, digamos que isso não existe, entendeu? Isso aí é uma imagem que o que existe é o seu campo se ampliar até um certo ponto. Aí você pode, nessa amplidão, pegar imagens, pensamentos, nós pegamos, né? Eu, por exemplo, não tenho consciência do que eu estou capturando aqui, embora já aconteceu comigo de, como é que eu vou dizer, de perceber algo que estava acontecendo na sala do lado, no estacionamento. Eu consegui, tem alguma coisa acontecendo, e realmente tinha, não era nem diretamente ligado a mim, mas eu tive essa percepção. Eu não sou médium, não sou nada. Então, se você tem uma mediunidade, como você falou para mim, um pouco mais exacerbada, eu imagino que você pode estar pegando o pensamento de outras pessoas. Entendeu? Você pode estar pegando o pensamento e pode estar pegando a sensação que ela está sentindo ou algo parecido. E você não entende o que está acontecendo. Basicamente é isso. Então, assim, é mais ou menos, eu imagino, como nos sonhos, né? Por exemplo, quando você sonha, às vezes vem um monte de imagem que você não entende. Por quê? Porque quando a gente dorme, descansa, a gente vai ao mundo espiritual, todas as vezes. E eu indo lá, eu posso ver coisas que eu não compreendo. Eu Satiro, encarnado, não entendo. Entendeu? Mas como espírito eu sei, eu entendo. Mas como Satiro eu não entendo. Então eu não vou entender a mensagem, entendeu? O exemplo que a gente usa para as questões de o espírito vai vir aqui e vai ensinar a gente a viajar na velocidade da luz. Impossível. Porque ele vai chegar aqui e falar assim: olha, você quer viajar na velocidade da luz? Então tá bom, então pega isso daqui e viaja. Aí eu vou olhar, acho que é isso aqui? Eu não sei o que é, eu não entendo qual é a ciência que está por trás, eu não entendo nada. Então, esse objeto para ele significa viajar, mas ele sabe um monte de coisa que eu não sei. Então não adianta me dar a ferramenta, me dar o conceito, me explicar uma fórmula, que eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou usar aquilo, quando, de que maneira. E é por isso que não adianta o espírito vir aqui, a analogia que eu faço é aquela história. Qualquer pessoa vem te dar um conselho, mas ele vem te falar em russo. Você sabe russo? Eu não sei. Não adianta alguma coisa ele vir falar comigo, me contar tudo, me contar os números da loteria. Não adianta nada. Eu não sei russo. Ele vai falar os números em russo e eu vou ficar... O que esse cara está falando? Entendeu? Então, tem muita coisa que a gente não compreende. Quando a gente dorme e volta, pode ser que a gente ache que é um sonho, né? Mas a gente não compreende o que a gente sonhou, porque a gente não tem entendimento daquilo que aconteceu lá, nesse atual momento que a gente vive. E tem coisas que mesmo a gente em espírito, a gente não vai compreender, porque a gente não aprendeu o suficiente, não se desenvolveu, digamos assim, a nossa inteligência o suficiente para compreender aquilo. E não vai vir nenhum espírito aqui te dar a tampinha mágica
e te ensinar e te mostrar, tá vendo? Bota a mão aqui, faz assim, faz assado, que vai tudo funcionar. Não existe isso. Nunca existiu. Os espíritos não fazem isso, né? Então, aí você, às vezes, eu imagino que, me ajuda aí, Rolim, que a gente às vezes tem imagens e percepções de coisas que a gente não sabe o que é, para que serve. Aí a gente fica tentando adivinhar, não, se você sonhou com, né, com tal coisa vai acontecer. Sei lá, Outra cara. coisa, Sátiro, Né? né? A memória, ela não registra tudo o que o espírito participou no plano espiritual, né? São aqueles momentos que Você não consegue trazer, né? Nós não conseguimos trazer isso daí. Eu, por exemplo, não lembro de nenhum sonho meu. Nunca lembro, nunca consegui lembrar. Eu sei que eu sonhei, mas eu não lembro o que... Sabe, depois que eu acordo gritando do pesadelo, por exemplo, o que foi? Naquele instante imediato eu lembro. Um segundo depois a minha esposa pergunta, o que houve? Morreu, já não lembro mais. Nem assim, nem nessas situações. Eu não lembro de nada, eu nunca lembrei de sonho. Tem gente que lembra do sonho completo, mas também não entende nada do que sonhou, entendeu? Isso. Tava... Então é porque complicado. No momento que você estava entubada, você estava induzida a um sono profundo sob medicação, tá? Houve um afrouxamento, claro, É né? isso aí. E Mas não desconexão. não, um afrouxamento apenas. E aquilo que você participou nesses momentos, tá? Você não traz ele por completo. Não Só traz aquilo ele. que ficou impregnado da sua emoção, né, Isso que aí. você traz, né? Então, Mas, por logo... exemplo, uma das coisas que aconteceram, eu falei para minha filha, eu acho que eu não estou bem, eu tive muitas alucinações. Uma delas, eu estava num lugar e eu via o Geraldinho, que era um amigo do meu pai, um amigo da nossa família, e eu falei para ela, e eu via o Geraldinho lá nesse lugar. Sim. Então, eu não sei se era um mundo espiritual, mas eu acho que não era, porque o Geraldinho, ele não está desencarnado, ele está bem. E isso era o dia 17 que eu estava sendo estubada, 5:30 da manhã. E daí ela falou para mim, mãe, o Geraldinho partiu, ele não está mais aqui. Ele partiu no dia 17. Pois é, aí você tem duas coisas aí. Eu não sabia, eu estava entubada, não Primeiro o sabia de seguinte, nada. todos nós vamos para o mundo espiritual quando dormimos. Então sim, alguém que está encarnado pode aparecer para você no mundo espiritual. Mas ele não estava encarnado, ele tinha Não. partido. E desencarnado também. Tanto encarnado Sim, quanto ele não. desencarnado, entendeu? No mundo, Sim, você foi para o então, mundo espiritual, eu não aparentemente. sei para onde que eu fui, Não, na verdade, mas ela falou isso. Ela falou, mãe, ele no dia 17 ele partiu. sim, tudo E bem. daí eu falei, aí depois que eu melhorei e tal, fiquei bem, liguei para a família dele e perguntei que horas ele tinha partido. A filha dele falou 5:30 da manhã, era o Ótimo. horário do meu distúrbio. Então, pode Então, ser. Mas aí isso aí não quer dizer nada demais. não, Ou seja, não, no não, sentido assim, lógico que não. no sentido, o que eu estou te falando é o seguinte: todos nós somos espíritos. Quando eu for Sim, dormir, eu posso escolher e posso, sem escolher, por conhecer você, eu posso ir te visitar. E não quer dizer que você morreu ou que eu morri. Porque o sim, lugar que nós vamos, quando nós não estamos aqui, quando nós dormimos, e nosso espírito se vê parcialmente livre, como o Rolim falou, né? Nós podemos ir aonde a gente quiser. o Então, ninguém espírito vai impede onde você. quer. Você vai aonde Sim, quer, entendeu? E você está no mundo espiritual. Tudo que você. Tudo aquilo é o mundo espiritual. Até o que você vê é uma escolha sua. Isso é uma coisa. Ou seja, eu escolho ver se eu estou num certo lugar, pode acontecer, de você se ver num certo lugar. Porque lá não existe um lugar, digamos assim. No mundo espiritual não existe. Não existe que nem aqui, entendeu? Cama, sim, montanha, carro. Mas se você quer se ver num carro lá, você pode se ver num carro. Mas não sim, se existe. você O quer. carro não existe lá, entendeu? Quando você vem para cá, Sim, a chave do carro não fica pendurada lá esperando você.
Não existe isso. É meramente uma Sim, projeção mental, uma ilusão que a gente pode criar ou não, a de mente, acordo com, com a nossa compreensão. Entendeu? Se a gente tudo é mente, né? justamente. Então, é a mente tratada. Se você consegue entender o que está acontecendo, ver a razão, a gente consegue lidar com isso melhor. Isso vem com a nossa evolução moral, com o nosso entendimento e Sim, evolução moral. Né? Então, nada demais. Você estava no mundo espiritual? Tava. Tava. lógico. Nós, é o que eu falo, todo dia nós vamos para o mundo espiritual. Todo dia a gente está Sim, lá. Você deitar num canto, dormir meia hora é o suficiente para você ir para o mundo espiritual. Eu tenho um amigo meu que sempre falava comigo assim: quando você tiver com muito sono, vai dormir porque às vezes alguém está te chamando. Não sei se alguém estava me chamando, mas às vezes do nada já aconteceu de eu estar com muito cansado sem motivo nenhum. Aí eu vou dormir, pá, e capoto, sono profundo. Falei, pô, não fiz nada, não. Pô, e dormi a noite toda. Entendeu? Então, tá bom. Eu tava no mundo espiritual. Pode ser que alguém tenha me chamado? Pode. Pô, mas não lembro. Não sei o que eu tô fazendo lá. Entendeu? Então, com certeza eu tô aprendendo, tô evoluindo, tô conversando. Espero que eu traga para cá alguma coisa disso, né? Então, sim, vamos em frente. Ajudamos aí com a resposta? sim, sim, muito obrigada. Não por isso. Estamos aonde? Bom, aí Kardec faz a nota, né? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos. E podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Né? Ou seja, naquela época você não sabia o que era um átomo, né? Muito menos tinha Isso. visto o átomo com aparelhos, né? Porque a gente vê com aparelhos o máximo que a gente consegue. Aí. Mas uma coisa é verdade aqui, né? A gente não continua sem remontar nenhum elemento, né? O homem não consegue montar átomos para criar alguma coisa. Esquece. A gente consegue misturar o que já existe. Isso. Mas criar vida a gente não consegue. Na, na minha opinião, isso tem a ver com a capacidade de trabalhar o princípio espiritual, né? Porque não basta a matéria em si, ela não tem vida, ela precisa de um princípio espiritual. Como é que eu coloco ali naquela mistura um princípio espiritual, né? Naquele átomo, como é que eu coloco ali? Aí que é complicado. A gente não entende isso ainda. 33A. Essa teoria não parece dar razão, né, à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais: a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Eram os primórdios da física isso aí, né? Uma pergunta bem básica de física, né? E aí os espíritos respondem: essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Né? A história do perispírito, que pode ter opacidade e ser visto por pessoas que não são médicos. Né? Pode até tomar forma, o perispírito, né? Pode tomar uma forma, tudo mais, e que, se você olhar bem nas moléculas, né, os átomos estão se movendo, né? E existem velocidades diferentes ali, Cidade. né? Então, só que aí não dá, né? Naquela época não dava nem para imaginar isso. Eles não estavam nem perto, né, de ver ou de saber todas as propriedades. E aí está falando de propriedades da matéria, do mundo material, do nosso mundo. Né? As moléculas têm uma forma determinada. Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Tá? 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas,
mas variável para as moléculas secundárias. Aqui eu acho que tem aquele conceito que é o seguinte: na época, a menor coisa que eles compreendiam era a molécula, né? Isso. Não é isso, né? É isso, né, Rolim? A menor coisa Sim. que eles entendiam na física na época era a molécula, né? Então, esse é o menor elemento, e tanto que eles chamam de moléculas primitivas e moléculas secundárias. É aquela história do conhecimento do homem. Não adianta você dizer que tem uma coisa menor que a molécula se o homem não sabe o que é essa coisa menor que a molécula. Né? Mesma coisa, a gente entende o que é átomo. Aí eu chego para você uma noite no jantar e falo assim: pois é, o bóson, que é uma coisa menor que o átomo. Você fala: como é que é? Que diacho é isso? Você nunca ouviu falar disso, né? Quer dizer, tem gente que nunca ouviu falar. Fala: bóson? O que é bóson? Quer dizer, se alguém não me explicar, e talvez eu nem acredite, né? Fala: o que você está inventando, cara? A gente não tem nada menor que o átomo. Ponto. Então, assim, é a mesma lógica, né? Quer dizer, a molécula é a menor partícula que era compreendida na época. Compreendida com as características, aí ele chamava de primitivas e secundárias, né? Provavelmente... Quando nós estudamos, né, a menor partícula da molécula seria o átomo. É o átomo, justamente. Aí, quer dizer, passaram-se mais de 40 anos e a gente tem o bóson. E agora? Agora a gurizada deve estar estudando lá, temos o átomo e o bóson. Aí vão explicar o bóson para a gurizada. A gente não sabe o que é isso. Aí o teu filho chega a você e fala: sabe o que é o bóson? Meu filho, que diacho de bóson? É isso aí. Eu só conheço o bóson. Essa parte daí, nessa parte... Deixa eu ver o livro aqui, dá o livro aqui para dar uma estudada, porque essa parte eu não conheço, não. É a mesma lógica que os espíritos fazem com a gente, né? Eles não vão ficar trazendo conhecimentos que nós não temos a menor capacidade de conhecer. E algumas coisas são conceitos muito mais complexos que aí mesmo a gente não vai conseguir, né? Conseguir compreender. Né? Ok. Né? Que, aí ele faz assim: essa forma é constante para as moléculas alimentares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar, que é o que a gente acabou de falar. A gente está bem distante da molécula elementar, que você teria átomos, a gente já sabe que tem os bósons, e parece que já tem coisa menor que bóson. Quarks. Já tem coisa menor. Né? Aí então a gente começa a compreender o que é a matéria mesmo, né? Você vê como a gente... O que eu acho interessante nesse tipo de coisa é o seguinte: a gente vive, né? E a gente acaba no automatismo, né? Ou seja, a gente imagina a matéria, isso aqui é estático, isso aqui não muda. E na verdade essa mesa não está parada, né? A mesa que eu estou tocando aqui, ela não está parada. Ela é formada por moléculas, por átomos, por bósons que estão se mexendo. Só que eu não consigo vê-los. Aí o que eu consigo é sentir essa mesa com essa cor, com esse tamanho, com esse peso, com tudo isso. Mas aí a gente pega essa ideia e leva para toda a matéria que a gente conhece. Não, matéria é algo que eu posso tocar, que tem peso, que tem isso. A gente não deixa de ter certa razão, não está errado. Mas ela é muito mais do que isso. Ou seja, se alguém conseguir controlar as matérias dessa mesa, pode transformar essa mesa numa placa de aço. É possível? É possível. Os elementos são os mesmos. E aí? Entendeu? Essa é uma característica que pode. A gente sabe fazer isso? Não, a gente não sabe fazer isso. Ainda. Né? A gente não consegue. Mas a gente consegue fazer a transformação de certos elementos de um lado para o outro. Por exemplo, do líquido para o gasoso, eu consigo transformar um líquido no estado gasoso. Vários tipos de líquido. Né? Quer dizer, então eu consigo fazer fumaça de um pedaço de madeira. Né? É a mesma matéria que está ali que eu jogo fogo e ela... Mas a gente vê tudo isso como coisas comuns. E não para pensar na abrangência disso. Né? Aí quando a gente começa a pensar no micro, você fala: meu Deus do céu, tudo está preenchido por uma coisa que eu não sei o que é.
e que dá propriedade para tudo que existe, inclusive para o meu corpo, inclusive para o meu perispírito, também para o meu... O espírito não, né? O espírito a gente sabe que não é matéria, né? Deus, matéria e espírito. Então Deus criou a matéria, criou os espíritos. Então nós não somos matéria, nós somos espírito, um princípio inteligente que Deus criou. E nós somos eternos, né, gente? Ele criou, daí em diante a gente não morre nunca mais. A gente vai existir para sempre, né? Então vamos lá. Agora vamos para o espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado. Infinito, diz os espíritos, né? Supõe limites para ele, o que haveria além. Isso confunde a tua razão. Bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Aí tem uma nota aqui, né? Nota 8. As variações de tratamento, ora na segunda pessoa do singular, ora na segunda pessoa do plural, correspondem aos momentos em que o espírito se referia ao interlocutor, pessoalmente a todos os presentes ou ainda a toda a humanidade. Acho que dá para entender, ou seja, infinito. Supõe limites, quer dizer, o interlocutor supõe limites para ele, todo mundo supõe limites. O que haveria além? Isso confunde a tua razão do interlocutor, mas ele está falando em interlocutor como sendo representante de toda a humanidade, né? Bem eu sei, e no entanto a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas, não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. E Kardec anota depois. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa, né? E assim, pouco a pouco, até o infinito. Porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Quer dizer, não dá para a gente entende o infinito é infinito, quer dizer, nunca acaba, né? Que a gente não consegue imaginar o infinito, né? A gente não se toca disso, mas é verdade, né? Então, o termo infinito, seja em qual cor, que coisa que você for pensar, né? Imagina assim, nós vivemos ao infinito, né? De certa maneira, nós nascemos e somos eternos, né? Então, só que você nunca vai imaginar o seu fim. Nós não morremos nunca, nós sempre existiremos. Nunca não há um fim. Você, porque não tem fim. Ou então o espaço é um excelente exemplo, né? Que é a pergunta do homem, né? Onde acaba o universo? Tá bom, aí onde ele acaba, o que tem depois? Tem mais coisa, tá bom, mas tem uma coisa que eu não sei dizer o que é, e essa coisa acaba? Acaba. E daí, o que tem depois dessa coisa que eu não sei o que é que acaba? Continua tendo alguma coisa. É o infinito. Infinito é isso. Não acaba nunca, né? Você vai desse... Aí é o aspecto científico-filosófico, que certas coisas não podem ser entendidas, né, sem a filosofia, sem a ciência da filosofia, né? Então, ele responde o que é o universo assim. É o que eu penso, né? Quando você vê algum filme desses que, né, a NASA traz apresentando o espaço, né? A gente fica assim, né? Imaginando, né? Além, no fim daquela imagem que ele apresentou... Tem mais o quê? Não, quer ver? Você vê aquele seriado, né? Star Trek, né? Isso. Pô... Eles seguem uma lógica científica, em certo aspecto, né? E eles viajam por galáxias. Aí eles passam as galáxias conhecidas e começam a inventar outros nomes. Por quê? Porque com certeza tem mais coisa depois, entendeu? E não vai acabar nunca. Fala assim, nosso objetivo nessa viagem é chegar ao final do universo.
Você nunca ouviu falar isso. Porque eles Não. sabem que não existe o final do universo, como a gente tem que saber que não existe o final do universo. Né? Não tem como. É complicado isso. Né? Isso é legal, essa parte é sobre o espaço universal. E ele está todo preenchido, né, por isso. Aí ele faz aqui. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa a teus sentidos e aos teus instrumentos. Olha o fluido cósmico universal aí, entendeu? Que a gente falou. É que ele não nomeia aqui no Livro dos Espíritos. Ele vai nomear isso usando um termo que Mesmer usou lá na Gênese, né? Acho que é na Gênese. Isso. Na Gênese. Última obra que ele colocou. A nota de rodapé diz: todos esses princípios estão hoje comprovados pela investigação científica, mesmo do campo do mais ortodoxo materialismo. Ou seja, a gente não pode esquecer que a nossa ciência é materialista, né? Então ela continua comprovando de que tanto o universo é infinito, por mais que não tenha visto, a gente consegue enxergar longe e sempre tem algo além do longe. Né? Cada dia eu boto um telescópio mais longe e eu vou mais longe e eu vejo mais longe. Né? E veja o livro É o Cosmo e sus siete estados. Né? Tradução castelhana, nota do tradutor. Esse livro é do... Lembra que a obra que eu estou usando, ela é do Herculano Pires. Então essa nota é do Herculano Pires, nota do tradutor. Ele cita um livro em castelhano, espanhol, de uma editora, de um cara que é russo, né? Lá de Moscou. Né? Mas hoje em dia você não precisa disso, né? Você vai no YouTube, pega aqueles filmezinhos, né? Que a gente usa na Gênese. Lá no YouTube nosso tem. A gente deixou uns filmes desses, né? Tem um filme lá que faz a viagem interestelar, né? Aquela que você vai com Galileu, né? A Juliana que usa esse vídeo. Aí você vai vendo, é a coisa mais linda, né? Quer dizer, se você viajasse na velocidade da luz, um segundo depois, onde é que você estaria? 10 segundos, um minuto, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Uma hora depois, uma hora você já saiu da galáxia, há muito tempo que você já saiu da galáxia, né? Uma hora depois. E vai embora, vai embora. E imagem, né? A imagem vai abrindo, vai te mostrando. Você vai embora, você vai viajando. Quer dizer, como a coisa é extensa, né? E aí está a matéria, né? Quer dizer, aí está a matéria. Ou seja, a matéria, essa matéria que ele se refere, que seria o fluido cósmico universal, que é a base de tudo, né? Ela é uma matéria que a gente não tem percepção dela. Ela é quintessenciada, sei lá. Alguma coisa que a gente não sabe ainda. Muita coisa. Quanta coisa a gente não sabe ainda. Né? Não. Quanta coisa a gente não sabe. O novo livro do Paulo, ele falou, eu perguntei para ele, eu tive um bate-papo com ele essa semana, e ele comentou que ele vai trazer vários pensamentos nesse sentido, entendeu? Várias respostas. Ele vai propor respostas em cima da metafísica, do uso, do como funciona o perispírito, que a gente não tem, né? Extrapolando a ciência do homem, que a gente já conhece, e extrapolando as obras do espiritismo, né? Sim. Que a gente tem aí para ver. Vamos ver, final do ano em diante. Não adianta que só vamos estudar final do ano que vem, que a gente vai estudar antes disso não. Então, ainda tem 20 minutos. Vamos adiante. Então vamos para o capítulo 3. Vamos para a criação. Né? Começando pela formação dos mundos. Então, caramba. Até que tá boa a minha luz, né? Eu não acendi a iluminação aqui, mas a luz tá boa. Ó, tô vendo aqui. Tá nítido. Essa aqui é a luz da rua, tá vendo? Poste que tá ali, luz amarela. Dá até pra ver, Bem né? forte, hein? Aqui que eu ligo a luz aqui, eu esqueci de ligar, ó. Aí ela se ajusta em Nossa, cima. tá bem forte essa luz então, hein? Não, a câmera tá perto e ela manipula bem a luz. E hoje tá uma noite clara. Agora eu liguei. Aí a luz amarela. Aqui não tá não. Você mora onde?
Em Onde você mora? Florianópolis. Florianópolis. Ah, tá. Mas Eu a tô sua em tá clara Curitiba. também, a sua câmera tá, a sua visão tá bom. O Rolim que tá no escuro ali, ele é um cara mais sombrio, mais assim, então. O espírito dele é mais Vocês estão tudo sombrio. encalorado. Aqui tá bem frio, aqui em Curitiba tá frio. Eu Ah, tô com com cobertor certeza. nas pernas. Tá bem Curitiba tá frio aqui. frio. Não, aqui em Floripa tá calor à noite, tá fazendo 15, 16 graus à noite. E a casa tá Que fechada, né? gostoso. A casa tá Ixi, fechada. aqui tá Aqui ainda não frio. chegou o frio pesado. Acho que só daqui uns 10 dias que vai voltar a cair de novo um pouco. Aí cai para uns 9 graus à noite, 10 graus. Mas não, mesmo assim não é inverno, não. Aí cai mais, já morei em Curitiba, aí fica pior. Então vamos lá, formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Tudo isso é o universo. Aí a pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade, como Deus? Boa pergunta, né? Boa. Ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade, como Deus não poderia ser obra de Deus? Entendeu? Ou seja, se o universo existisse e Deus viesse depois, então Deus não seria, né? Ou seja, Deus não teria criado o universo, porque ele já existia. E aí seria o quê? Deus seria a obra de Deus? Porque quem criou o universo? Deus. Deus, né? Alguém criou, certo? O universo. É Deus. Aí Deus veio depois. Aí um outro Deus veio depois. Então esse cara que veio depois do universo criado não é Deus, né? Deus é o Mas cara não que tem criou o dois universo. deuses. Só tem um, né? Nem é um Só acaso, tem né? um Deus, né? Não, e Tem o dois acaso é deuses. justamente o acaso a gente vai discutir isso, né? O acaso você não tem como atribuir ao acaso a obra de Deus, né? Ela não porque a gente gosta de Deus, mas porque é muito complexo para você dizer que tudo funciona do mesmo jeito em todos os lugares do universo, né? Todas as leis que existem, por exemplo, gravidade funciona em todo o universo. A lei da gravidade tem não só na Terra, mas tem na Lua, Porque tem no tem mar. pessoas que não acreditam que foi Deus que criou o universo. Então, Pois é, mas aí a gente tem que pensar com a lógica da filosofia, ou seja, alguém criou o que é criação foi criado por alguém. Quem é esse alguém? E tem que haver uma pessoa lá atrás que criou, entendeu? Uma única pessoa que criou tudo que pois é, veio mas tem depois. pessoas que não acreditam que foi pessoas, Pois né? é. Que foi Deus. Tem pessoas. Mas Aí, aí a pessoa ela tem que querer entender como se diz, o pensamento filosófico no sentido de como o acaso criaria isso. Que o acaso, nunca ninguém conseguiu provar que se eu deixar as coisas por si só, elas se criam. Não, isso não acontece sei em lá, lugar na nenhum. escola eles não ensinam isso, né? Tem uma outra explicação, né? Na escola. Não, mas a explicação da física moderna, Então dos tem físicos. pessoas que acreditam nisso daí. Pois é, não, mas isso aí não é uma explicação religiosa, isso já é uma explicação da ciência. Hoje, por exemplo, os grandes físicos, Einstein, por exemplo, mostra que o início do universo, é o famoso Big Bang, né? O nascer do universo. Isso, eles Justamente. acreditam nisso daí, no Não, Big Bang. pois é, mas É, né? O Big Bang, ele veio de algum lugar, entendeu? E tudo, quando eles começam a pensar e a falar, eles não conseguem provar. Você só prova Deus pelo efeito, não pela causa. Você não entende a causa. O que é Deus? Você não entende a causa. Mas por que eu sei que Deus existe? Porque Deus criou tudo. Então o Big Bang, até existem algumas teorias, você vê como uma coisa louca. Hoje existe uma teoria de multiversos, multiuniversos. Então tem uma delas, no dia eu estava estudando ela, né? Tem várias, mas tem uma delas que diz o seguinte: o nosso universo pode ter nascido do choque de dois outros universos, que quando se chocaram, criaram uma explosão e criaram o nosso universo. Aí você fala assim, então vieram de dois universos que já existiam. Mas quem é que criou esses dois universos? Deu para entender a lógica? Aí você
Ou seja, aí você vê o seguinte, a complexidade a maravilha que é toda a criação que existe, tem que haver uma inteligência por trás. Então tem que haver um ser inteligente que criou tudo isso. Que essa é a causa que nós chamamos de causa primária. Este é Deus. Deus é a causa primária de tudo. Quem é Deus? Não dá para saber. Nós, por enquanto, não temos como saber. Talvez um dia tenhamos condição de saber. Hoje nós não temos como saber isso. Entendeu? A gente não tem, como é que o mundo espiritual nasceu? Eu não sei, mas eu sei que ele existe. Os espíritos estão lá. Nós estamos lá. Nós vamos para lá. Né? Tanto que tem situações onde a pessoa desencarna, 8 horas depois ela já é evocada e já dá depoimento sobre o que é o mundo espiritual. A pessoa volta, já é evocada, ou seja, eu posso conversar com esse espírito que acabou de desencarnar. 8 horas depois, ele acabou de ser enterrado, eu já estou conversando com ele. Antes de ser enterrado, eu também já estou conversando com ele. Ou seja, eu sei que o mundo espiritual existe. Então ele está lá. Isso é uma comprovação que existe. A gente comprova. Ou seja, a ciência prova isso. E a mesma coisa é a existência de Deus. O problema é você provar isso para as pessoas também. Mas esse é o problema. A prova ela requer razão, aí lógico. Tá o problema. Pois é, mas é o problema. Mas se você pensar, é porque isso daí, eu entendo o que você está dizendo. Só que isso daí exige inteligência. Não, porque agora faz pouco tempo que aconteceu um fato tal, lá eu falei para uma amiga minha que eu tinha ido numa UTI de madrugada, veio uma outra amiga que estava na UTI, que fez uma cirurgia do coração. Daí eu falei para ela, eu acho que não foi um sonho. Eu cheguei lá porque eu fui no hospital e uma pessoa me acompanhou. E daí eu falei para ela, eu não sei, eu não conhecia a mulher que me acompanhou, nunca vi a mulher. Daí ela falou, então descreve a mulher. E eu fui descrevendo, a mulher era assim, assim, assim. Ela falou, mas essa mulher que você está falando aí é a Graciele. E a Graciele já desencarnou. Faz 13 anos que então, a Graciele isso é uma prova. desencarnou. Você acabou mas de só mostrar. que eu não, Mas só que eu não sabia, nunca ouvi falar nem o nome da mulher. Nada. Isso é uma prova, não é uma prova? Daí ela falou, mas descreve de novo. Descrevi de novo. Umas 5 vezes eu descrevi a mulher. Daí ela falou, não é possível, Damares. Eu falei, pois é, mas a mulher não parecia morta, tá? A mulher parecia muito real. Mas então, você acabou de dar um exemplo de uma comprovação simples. De uma comprovação simples. É que a pessoa pode não querer acreditar. Mas esse é um tipo de situação básica. Tem várias situações que são assim. A pessoa não conhece quem é acompanhada, identifica a pessoa numa foto, fala assim, essa é a pessoa que eu não conheço, mas é essa daqui. Tá? Então, daí depois ela mandou, né? Depois que eu descrevi umas 5 vezes, ela mandou uma foto e falou, essa mulher, parece essa mulher? Eu falei, essa mulher mesmo, bem, quem que é essa mulher? Ela falou, é uma amiga dela, mas já desencarnou, tem 13 anos que ela desencarnou. Então pronto. Daí eu fiquei tremendo na base, né? Pois é, mas é que eu estou te falando. Se você tem a compreensão de que o mundo espiritual existe, de que nós estamos lá, o nosso mundo não é esse mundo, é o mundo dos espíritos. Mas a mulher parecia muito real, tá? Não parecia morta, não. Mas é óbvio, ela é real, ela existe, o espírito dela existe. Porque a mulher pegou na minha mão, não era gelada a mão dela, não era. Mas é porque você tem uma impressão do mundo espiritual. Isso daí... Não era gelada. A mão da mulher era a temperatura da minha. Mas pode isso. Eu não sei te explicar essa sensação que você teve, mas uma coisa é certa. Você tem que lembrar do seguinte, nós não somos seres encarnados. Isso é uma passagem. Você é um espírito. Então mas eu não sou morta. A mulher que era morta. Então, mas nós somos espíritos. Você tem que entender o seguinte, você é um espírito que está encarnado. Quando você dorme, você não desprega do corpo, você se distancia, mas continua conectado no corpo, tá? Mas você continua sendo um espírito, e você vai chegar lá e vai conversar com espíritos
que estão encarnados, você pode encontrar o Satiro lá, o Rolim lá, ou desencarnados. E alguns você conheceu em outras vidas, outros você talvez não conheça. Mas eles te conhecem, provavelmente você conhece eles. Só que não dessa Foi a vida. única forma dela, foi a única forma dela se acalmar, que a amiga da UTI estava bem. Pois Eu é, falei, mas fica tranquila, a então guria assim, vai voltar, não vai, né, não vai partir, porque então a pronto. enfermeira me levou lá, tal, falou que ela estava bem, É por isso que eu te né? falei quando eu conversei. Por que você está estudando? Para compreender como é Tô querendo entender. justamente. Então, assim, Porque você quando tem ela que. falou para mim, mas essa pessoa que você está descrevendo é Isso. A Graciele já desencarnou. Eu falei, não é possível que aquela mulher é morta, porque ela não Claro era, que é. a mão dela era quente. Ela Bom, pegou na minha mão assim, o ela falou para mim, importante. Ô, Rebeca, ela pegou, você fez essa experiência em sonho ou você não, foi? não estava sonhando, não era sonho, não estava Ela é dormindo, tenho médium, certeza ela é que não. médium. Ela tá com essa Não dificuldade, estava, por isso que ela veio. Ah, eu não Eu estava falei para ela sonhando, vir estudar, Rolim, com a gente. É por isso que eu te eu não falei, porque estava sonhando, eu não não com estava, certeza. sim. porque eu cheguei no hospital, ela pegou na minha mão e falou: Vem, eu te levo na UTI. Eu falei: Tá bom, né? Tranquilo, vamos lá na UTI que eu quero ver a mulher, né? E fui mesmo e vi, Então, né, é a mulher. possível. E daí falei para amiga dela: Falei, ó, Você vê, a a Cris vai mediunidade voltar. dela permite que ela converse com espíritos e veja Sim. espíritos que os outros não veem. É isso. E só que Você ela não estava em compreende. casa? Só que ela não compreende. Ela estava no hospital. Então, ou ela Não, eu foi em tava na corpo, minha. ou ela foi em espírito e ela não percebeu, ou ela foi em corpo presente e carregada pelo espírito. E aí ela conseguiu chegar lá, falou: ó, vem aqui que eu vou te mostrar, tá vendo? Ela tá bem. Só que só quem consegue enxergar o espírito foi ela. Nenhuma Sim. câmera filmou, isso é normal. Aí, o que eu tô te falando assim, por que você É está meio estudando? macabro, viu? É Não, meio pois é, macabro, mas porque aí é que é o ponto. a Aí mulher eu, não era morta, o, tá? Não tinha o, jeito. o, Isso eu te o, garanto para você. Ô, Dama, você tem que entender o seguinte: se você vê uma pessoa que já morreu, você viu o espírito dela. Isso não tem nada de macabro. Isso é científico. Isso que eu estou dizendo. Por isso você está estudando. Nós estamos Mas estudando você aqui. sabe que quando a pessoa morre ou desencarna, não sei como que fala, ele não fica gelado? Você não vai. Já Não, Não. viu um ali é morto lá o no que caixão? fica Não gelado tá gelado lá? Não, o que Você já fica. viu isso? Sim, eu já Não vi. Meu pai fica? morreu. Meu pai morreu. Eu coloquei. O seguinte. Tá. Você pôs a mão O nele para ver seguinte, se o ele que estava fica gelado? gelado é o corpo. Nosso corpo, quando a Entendi. gente morre nesse plano, nessa vida, o meu corpo, que não sou eu, morre. O meu espírito que estava conectado nesse corpo não morre. Ele continua Mas existindo. você acabou de falar agora há pouco aí que o espírito não tem corpo, que o espírito é um espírito, Aí, não usa matéria. calma aí um minuto. Então, deixa eu acrescentar uma Você falou, informação. Você está certa. Deixa eu você acrescentar uma falou isso. informação. De É possível que o perispírito, que é o envoltório do nosso espírito, que está sempre presente, ele pode tomar a forma que você quiser. Então, ele pode ser, digamos assim, se eu morrer hoje, eu posso querer aparecer para você. Como você me conhece? Você me conhece Você não conhece um satiro com 15 anos de idade. Era um varapau magro, com rosto fino, cabelo preto, desse tamanho o cabelo, parecia Black Power. Você não vai conhecer o satiro. Talvez você. Olha, eu acho que eu conheço você, mas você não vai. Então, como é que eu vou aparecer para você me reconhecer? Com barba branca, com óculos. Tudo isso aqui é um formato que o meu perispírito pode tomar quando eu for aparecer para você. Eu posso aparecer só com o rosto e o resto do corpo. Tem várias situações. Aparecer enuviado, ou eu posso aparecer detalhadamente para você. Isso aí o Espiritismo explica. Você vai estudar isso em vários momentos mais adiante. Não é tudo hoje. Querendo. Também. Então, assim, só para te responder essa dúvida. Então, quando a gente está em Tá. perispírito, você pode ter visto ela com roupas, com tudo. Pode. Sim, a mulher estava Eu tenho uma amiga normal. minha, que se fala para mim assim, ela
Estive até na casa dela ontem, tomando chimarrão lá. O marido dela é muito amigo meu. Ela é médium. Parece que como você. Ela vê as pessoas. E ela conversa com as pessoas. E ela lá atrás, uns 15 anos atrás, ela sempre falava pra mim: pô, tem uma senhorinha que te acompanha sempre, né, Satiro? É mesmo? Eu falava pra ela. Ela falou: é. Eu falei: não, então, se você diz. E ela falava pra mim. Aí um certo dia, ela me trouxe a mensagem da senhorinha. Falou: ah, vocês estavam aqui tomando chimarrão na sala e eu estava na cozinha, e aí quando eu vim ela falou pra mim: diz a ele tal, tal, tal. Aí ela chegou: ó, aquela senhorinha que te acompanha mandou te dizer isso. Falei: ah, é? Ela mandou? Porque eu nunca tinha mandado a mensagem, né? Falei: mandou. Quando? Agora. Estava na cozinha, ela apareceu pra mim e mandou te dizer isso. Aí ela disse, eu falei: pô, e eu já imaginava, pela descrição que ela me dava, que era minha avó, que morreu quando eu tinha 13 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Era minha avó. Ela nunca viu uma foto da minha avó. Eu não tinha uma foto da minha avó. Aí naquele momento eu falei assim: onde é que eu tenho uma foto da minha avó? Aí eu falei: não, eu não tenho. Mas lá em cima da mesa meu pai tem, da mãe dele, né? Ele tem uma foto da mãe dele. Então eu vou pedir pra minha irmã fotografar. Eu falei: ó, minha irmã mora no Rio, né? Fotografa aí a foto da nossa avó, tal, tal. Manda pra mim. Eu queria uma foto dela. Aí ela mandou a foto. O engraçado é que a foto que ela mandou era exatamente eu olhei pra foto e vi a descrição que a minha amiga me deu. Porque ela sempre tava com um tipo de vestidinho, com coque, a altura dela. Fala assim: olha, ela deve bater aqui em você. Ela era pequenininha, minha avó, era tipo 1,50 m. Era minúscula. E ela descreveu todas as feições, descreveu o óculos da minha avó com a correntinha, coisa que eu não lembrava. Aí quando veio a foto, tava a minha avó ali, naquela foto. Uau. Aí eu abri o celular e falei assim: vem cá, Solange, essa daqui? Exatamente essa. Tá exatamente igual, só a cor do vestido que era diferente. Mas o vestido é o mesmo. Minha avó só usava aquele tipo de vestido. O tipo de vestido é o mesmo. O coque que ela estava usando, o óculos com a correntinha, exatamente igual. E ela nunca viu minha avó. Ela nem sabia quem era. Ou A seja, mesma coisa. então A a mesma minha. coisa dessa mulher aí. Pois Que é, eu falei então, lá. aí eu falei: A ó, que mesma legal, coisa. então a minha avó tá comigo. Tá, ela gosta muito de você, ela fica com você. Eu não tenho capacidade de ver minha avó, eu não sou médium, eu não tenho capacidade. Mas entende? É a É a mesma mesma coisa lógica. dessa mulher da Pois é, UTI lá. Mesma coisa. Tanto que eu falei para ela: ah, ela tinha um cabelo curto, mas não era aquele curto que você cortou o cabelo, sabe? Era um entendi. curto diferente. Daí ela falou assim: é porque eu não sabia nem da história dela, nada. Ela falou: é porque ela morreu de câncer e o cabelo dela caiu. Pois é, mas é o que eu tô te falando. Mas aí, E eu não sabia, né? Imagina. Nem. tudo bem, mas aí é o que eu tô te falando. O espírito escolhe uma forma de que ele vai ser reconhecido. Como você nunca conheceu ela, ele vai escolher uma forma Não, que quando você descrever, tipo a minha amiga, ela para não amiga, conheceu né? minha Para avó. amiga, né? Aí a minha amiga descreveu a minha avó como eu lembrava. Tanto que eu passei décadas entendendo que era minha avó. Eu só fiquei curioso de. Falei: pô, vem cá, mas deixa eu te mostrar uma foto da minha avó, porque eu quero saber agora Nossa, se foi minha avó. Né? Que ela E me o falou: ó, mais, não o mais faça tal curioso, coisa. Aí assim, o que eu estou te dizendo é o seguinte: o olha, nosso Val, mundo, o que você tem que entender, e por isso que você está estudando. Então, assim, você tem que começar a buscar as respostas para você compreender. Não aceite nada que você não entenda. O Espiritismo diz isso. Tá? Então, assim, nós somos espíritos. Isso, o que eu estou descrevendo não é ficção, não é como a Igreja Católica faz. sim, Acredita em mim, não, não é isso. Você tem que acreditar com alguém sim. explicando para você da onde vem, entendeu? E E o o que mais curioso foi que ela falou para mim quantos anos que tinha a mulher. Eu falei: ah, eu acho que ela tinha uns 49, 50. Não, não tinha 50. Deveria ter uns 49. Eu falei, né? Aí ela começou a chorar. Ela falou: é,
antes dela partir, ela falou para mim, eu queria partir no meu aniversário quando eu fizesse 50 anos, porque todo mundo vai falar que eu tenho 50 e eu tenho 49. Sim. Olha, daí eu falei, não, ela não tinha 50 não, Pois acho é, que tinha mas uns é isso. 49. Entenda o seguinte. Mas só que ela faleceu 2 dias antes do aniversário, que ia fazer 50. Então não tinha 50, tinha Pois é, mas 49, né? tudo que você está falando, você percebe que tudo que você está falando comprova que, primeiro, ela não existe, ela é um espírito. Segundo, os Sim, espíritos estão vivos, eles existem. As pessoas, eu não consigo ver, não sei se o Rolim consegue ver, acho que o Rolim faz mediúnica. Eu não consigo ver, eu não tenho capacidade mediúnica. Você tem, suas amigas não têm. Na minha família não tem ninguém que tem mediúnica, entendeu? Eu tenho essa amiga minha tem, ela tem ver. Ela fala pra mim, pô, vocês estão estudando, a sua avó tá do seu lado aí. Sempre olhando para você, sempre junto de você, um momento difícil. São 3 espíritos que ela diz que estão comigo. Um deles eu sei que é minha avó, né? Que é sempre a minha avó, é o mais presente. Por algum motivo ela tá sempre comigo. Sempre mesmo. Outro dia eu perguntei para ela, há muito tempo que eu não via, por causa do Covid, né? Ela ficou trancada em casa. Aí outro dia a gente estava conversando, eu falei, uma curiosidade, você tem visto alguém? Ah, tua avó de vez em quando aparece aqui em casa. Não sei por que ela aparece. Eu falei, ela fala alguma coisa? Não, não fala nada. Acho que ela tá procurando você. Eu falei, eu tô aqui, eu só vim na minha casa. Eu falei, vai ver que ela quer falar alguma coisa, mas pra mim ela não consegue. Vai ver que ela quer falar pra tá você. querendo Eu falo, ah, mandar Satiro, se algum ela quiser recado. falar, ela fala, porque eu vou transmitir pra você, se for importante, né? Mas ela eu vi, outro dia eu já vi ela umas 2 vezes aqui. Eu falei, ah, então tá bom. E aí eu falei, como ela sabe que é minha avó, a minha avó sabe que ela sabe agora que é minha avó. Então toda vez que ela vê, fala, ah, você sabe o nome dela. Eu falei, ah, qual é o nome dela? Eu falei, Aide. Aí ela agora se refere à dona Aide. A dona Aide esteve por aqui. Ela vê. Agora, o que minha avó tá fazendo na casa dela, eu não sei, entendeu? Ela e se ela vem na minha, com certeza que ela vem na minha. Agora, eu não tenho nenhuma capacidade de enxergar isso. O que não quer dizer, que é o que eu te falei, que eu não tenha pressentimentos. Eu consigo ter pressentimentos. Eu presto Sim, atenção e às vezes algo me diz para não fazer tal coisa, para não ir em certos lugares. E é uma coisa muito forte. Aí eu consigo atender. Entendeu? Eu sempre procuro atender porque do nada aparece uma mensagem na minha mente. Mas é o máximo que eu consigo é isso. Não consigo ir além disso. Entendeu? Eu não sei nem de quem vem. Eu não sei se é da minha avó. Pode ser de outra pessoa. Entendeu? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: o estudo é para isso. É para você começar a compreender. Mas sim, é possível que lá no hospital um espírito apareceu e me levou? É possível. E ali não é o corpo dele. Então, a sensação que você sente não é de um corpo. Ele não é um corpo. Você é que acha que é. E ele pode te provocar essa sensação, ou você mesmo pode se provocar essa sensação. Tranquilo. Assim como ele pode tomar um formato, ele pode ter um caso que a gente estudou. Lembra de Agêneres? Que era uma garota Isso. que ela recebia o irmão dela, ela é uma garota pequena, né, de 13 anos de idade, pequena, que era médium, ela recebia o irmão dela que morreu, né, recebia não, ela se transformava no irmão dela que morreu. Então, onde tinha uma garota, o garota some e aparece um irmão que é muito maior que ela, forte, e você olha e vê o irmão dela em cima do corpo dela. Tem uma explicação. A gente estudou isso até. Isso tem sim. transfiguração. E aí eles colocaram mais o seguinte: além disso, o peso da garota aumentava. Então, além dela parecer o irmão dela, ela ficava naquele momento mais pesada, como se fosse o Exato. peso do irmão dela. Você vê o poder que um perispírito tem de parecer e Sim, até de simular o peso para reunir matéria. Tem uma explicação como é que isso é feito, entendeu? Que você pode ter visto na sua mente. Porque assim, nesse caso que eu estou te narrando, tem 2 situações. Uma, você vê e ninguém vê. Eu estou do teu lado e não vejo.
você vê na sua mente. Seu perispírito está vendo aquele perispírito e você está agindo no mundo. Isso é normal. Ou ele aparece para todo mundo. Aí eu não preciso ser médium. Se eu estiver na presença de alguém que aparece, eu vou ver também. Eu não preciso ser médium. Aí você que é médium pode estar vendo e eu vou estar vendo exatamente a mesma coisa que você. Vai ver também. E existe isso? Existe os dois casos. Isso aí é um estudo mais adiante, mas você vai entender isso, entendeu? Isso aí está no livro dos médiuns. Tá, alguma coisa. Eu já li isso daí no livro dos médiuns já, porque eu faço a leitura, eu não entendo às vezes, mas eu leio bastante. Mas é isso daí, o capítulo lá chama Transfiguração e Bicorporeidade. E existe um caso na Revista Espírita, que eu esqueci o nome, que é esse caso que eu estou te falando. Dessa garota. A revista eu não lembro. Eu tenho anotado em algum lugar aqui, mas eu não lembro. Então, assim, o nosso mundo, ele é um mundo espiritual. Então, o nosso corpo, ele acaba. Mas nós não acabamos. Aí você vai para o mundo espiritual, fica um tempo lá. Aí existe uma lei da reencarnação. Isso é uma lei. Você tem que voltar e reencarnar. Até um certo momento, a gente vai reencarnar milhares de vezes. Então, nós já reencarnamos, você já teve milhares de vidas na Terra. Não sei se na Terra, talvez em outros planetas também. Mas você já teve milhares de reencarnações, como eu já tive. Entendeu? E vou ter mais milhões de encarnações, e você também. Até o momento que a gente não precisa mais reencarnar. Que a gente tem uma evolução moral e a gente não encarna mais. Só para te adiantar os capítulos finais que nós vamos estudar. Né? Mas a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos isso. E aí, o meu conselho para você é o seguinte: se as pessoas querem prova disso, ela só... Mesma coisa que vale para você, que vale para mim, para o Rolim, vai valer para tua amiga ou para o teu amigo, ou para o teu parente. Vai ter que estudar. É por isso que eu te falei, tem que estudar. Ah, mas você não... Eu vou te explicar. Os espíritos podem aparecer para você e eu posso ver e você não. Então eu sei que ela é tua amiga, apesar de não conhecer ela por isso. Ah, eu não acredito nisso. Então tudo bem. Você não precisa que ela acredite para que seja verdade. Isso. Que você precisa entender. Para você viver melhor. Minhas dúvidas, né? Se ela fala assim, mas eu queria entender isso. Então vamos estudar. Você tem que estudar. Vem estudar. Não tem outro. Olha, a gente dentro do centro espírita, né, com gente que já está há 10 anos, as pessoas não acreditam em certas coisas. Fala assim, amigo, seguinte, não dá para te explicar, dá para dizer que Kardec diz que é assim. Ah, mas por que que é? Eu falo, olha, tudo isso Kardec explica, mas eu não vou ficar aqui no corredor do centro te explicando, dando uma aula que você levaria meses para estudar, anos talvez, para você compreender isso. Não dá para te explicar em 15 minutos. Então, é a mesma lógica, entendeu? Então, assim, o que a gente consegue estudando o Espiritismo, e a gente estuda, depois estuda de novo, depois estuda de novo, muda a obra. Nós queremos conhecer toda a obra de Kardec e estamos sempre estudando. Essa já é a primeira vez que eu estudo depois que eu adquiri certos conhecimentos. Mas eu já estudei o Livro dos Espíritos em sala de aula de centro espírita, ou ensinando, ou com as pessoas, ou participando 9 vezes. Em 4 centros espíritas diferentes. Essa é a 10ª vez, ou 11ª, e agora só que eu estou tendo um entendimento diferente. Acho que o Rolim também, né? Rolim que queria fazer isso, eu também queria. A gente está tendo um entendimento diferente que a gente teve anteriormente. E tem muita coisa para a gente poder comentar. Então o caminho é esse, amiga. Vamos estudar, porque tem muita coisa aí. Entendeu? E o estudo não é ver palestra, tá? Minha opinião é essa. A gente aprende discutindo, tirando dúvida. É aquilo que eu te falei. As dúvidas são bem-vindas. Tem coisa que você só vai entender mais adiante no Livro dos Espíritos. Está tudo no Livro dos Espíritos. Você vai ver isso que eu estou te falando. Boa parte disso está ali e aprofundada nas outras obras, de várias maneiras diferentes. Então não é milagre, não é sobrenatural, não é divino, não é nada disso. É tudo ciência. O Espiritismo é baseado em ciência. Ciência
filosófica, entendeu? É um aspecto Sim, científico filosófico. Então, assim, como ele diz aqui, essas questões de matéria, de átomo, isso já foi comprovado. Pode ser que na época não tivesse tudo. Hoje a gente já tem. E tem coisa que a gente não sim, sabe ainda. A ciência do homem já está sim. comprovando isso. Então, e nada disso o contrário, né, Rolim? Não tem nenhum termo Nada. no livro dos Espíritos que foi contradito por ninguém na ciência. Ninguém. Muito pelo contrário. É aquilo que eu te falei. Einstein, aquele cara que é Stephen Hawking, né? Aquele que é todo na Isso. cadeira. Que morreu, né? Ele morreu, né? Já. Morreu É. recentemente. Todo na cadeira que falava com aquela voz. Eu Ele, sei qual que é. ele falou a mesma coisa. Eu falei, olha, ele estudou o Big Bang. Falou, olha. Aí quando ele deu uma descrição, ele falou, você está descrevendo um ser. Eu falei, pois é, mas é o melhor que eu consigo dizer é te explicar Deus, né? É o melhor que eu. Daqui em diante eu consigo. Eu só posso filosofar, né? Mas é Sim, isso aí. Vamos acabar? É. Não sei se ela perfeito. caiu. Ah, não, tá aí. Ela tá aí. Então Eu vamos tô acabar procurando. então, encerrar por hoje, né? Vamos encerrar por hoje. E retomamos então no capítulo 3 do começo de 3. novo. Capítulo Isso. 3. Capítulo 3 da criação, bem no início, formação dos mundos. A gente só discutiu o primeiro item, a gente recomeça. Tá bom? Tá bom, então. Então, até mais, Perfeito. até a próxima sexta. Bom final de semana para vocês. Um Obrigada, abraço. gente. De Valeu aí, nada. hein? Tchau, dama. Obrigada. Final de Tchau, semana. Tchau, Sérgio. Tchau, Rolim. tchau. Tchau, Tchau. Sérgio.